A voz do povo que segue por aqui com muito carinho, mandando um abraço a quem está ligado com a gente nesse dia de feriadão, segunda-feira, né? Dia do trabalho, dia do trabalhador. E hoje a gente convidou uma pessoa entendedora do assunto, haja vista que lida, né, com questões ligadas ao trabalho, professora Maiara Barros, ela que atua na instituição UNIC, agora a Anhanguera, né, em Sorriso. Professora, seja bem-vinda, bom dia, uma satisfação recebê-la como trabalhadora que é também nesse dia tão especial para os brasileiros, né? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu vou reiterar aqui, Nayara Barros. Vamos lá, professora Nayara. E além de ser professora da agora a Anhanguera, né, eu também sou advogada trabalhista e atuo na área aí defendendo e protegendo também os direitos dos trabalhadores, bem como amparando o empregador, né, nas defesas aí que sempre nem os dois lados não estão errados, né? Muitas vezes as questões, vamos falar de questões trabalhistas, as questões trabalhistas ali tem lados onde o empregador acerta e tem lados que o empregador erra, tem lados que o funcionário, o trabalhador acerta, mas tem lados também que o trabalhador erra. Mas às vezes ele erra por falta de informação, de fato, né? Não é que ele tenha a intenção de promover esses erros aí. Muito bem. Inclusive, ao longo da história, a gente viu uma mudança nessa nomenclatura do dia de hoje, que era só do trabalhador a princípio, e agora diz-se do trabalho. Por que isso? Na verdade, assim, essa mudança aconteceu na época do Getúlio Vargas, né? Ele intitulou como Dia do Trabalho, né? Intitulou como Dia do Trabalho, porque daí abraçava todo o conjunto. Sai dessa esfera trabalhador, proletariado, né? Porque o trabalhador, ele veio desse proletariado, lá das reivindicações, que começou-se no início dos anos ali, Revolução Francesa, né? Revolução Industrial. Então, saiu dessa questão proletariado e começou a abraçar todo aquele que de fato trabalha. Porque a palavra trabalho, ele veio de uma origem escrava, né? Então, começou a se desvincular disso, dessa questão obrigacional, né? Porque o trabalho, embora essa frase seja muito batida, edifica o homem, mas é de fato, né? Não estamos falando do trabalho aquele forçado, exigido, né? Estamos falando do trabalho que a gente tem prazer de fazer, aquele trabalho que você se satisfaz, né? Que te completa de fato. Então, saiu dessa questão trabalhador-pessoa, trabalhador, para o trabalho em si, né? Toda a máquina que envolve a sociedade. E é isso que a gente comemora nesse 1º de maio, hoje em dia. Isso, a gente comemora o Dia do Trabalho, mas vamos colocar essa questão política e econômica também. Porque saiu do trabalhador e indo para o trabalho, porque antigamente, lá em 1886, quando teve um marco nos Estados Unidos de um conjunto de pessoas que eram sindicatos, que foram para as ruas, né, buscar melhorias dentro das condições de trabalho, porque naquele período os trabalhadores eles tinham uma carga horária ali de 16, 15 horas e eles estavam buscando essa redução da jornada de trabalho. Então, eles iam para as ruas buscar isso, né? Lutar por isso. Então, teve esse marco no dia 1º de maio, porque começou-se todo dia 1º de maio, esses vários grupos irem lá lutar. Então, aqui no Brasil, o nosso presidente Arthur Bernardes, ele determinou o feriado para isso. Então, vamos determinar feriado aqui. E aí todo mundo pode manifestar? Não, para diminuir as manifestações e passasse a comemorar. Só que só por meio de Getúlio, que mudou-se essa nomenclatura trabalhador para trabalho, que começou a dar significado diferente. Você vê que hoje, né, muitas empresas, inclusive algumas das empresas que eu presto consultoria, eles usam o dia de hoje para comemorar junto com os colaboradores. Então, o empregador promove uma festa para edificar aquela mão de obra no decorrer Uma forma de agradecimento. Uma forma de agradecimento. Então, saiu dessa questão de manifestação, reivindicação, para uma questão comemorativa mesmo, de abraçar, de entender os direitos, né? Porque lá no início eles buscavam 8 horas dentro de uma fábrica, 8 horas em casa e 8 horas de sono, né? E é importante isso, porque esse marco lá atrás, em Chicago, nos Estados Unidos,
ele trouxe, foi necessário que 5 pessoas viessem A óbito. né, em decorrente das manifestações, porque era considerada anarquista aquilo, né? Movimentos assim contra, porque no meio dessas movimentações, de fato, houve uma questão onde alguém jogou uma bomba e atingiu alguns policiais. Então, o Estado em si começou a ver aquilo como prejudicial, ou o que essas manifestações querem, né? Estão de fato prejudicando a sociedade. Então vamos dar uma controlada e punir esses trabalhadores. Foram vistos como uma desordem. Isso como uma desordem. Como toda reivindicação, se vocês forem parar para analisar, ela é vista, né? Ao longo da história, né? Ao longo da história. Você começa a reivindicar algo, primeiro se tem como bagunça, né? Se tem como desordem, se tem como... Depois você começa a analisar que aquilo é, de fato, um bem para todos, né? Trouxe significativas melhorias, eu diria, esse manifesto inicial aí, anos de 1800 e ainda. Quanto tempo já faz hoje, desse período passado? Mas hoje ainda pode-se dizer, nós precisamos valorizar essa história, né, professora? Valorizar essa história, porque foi marcada por muita dor e sofrimento, né? Ter os direitos garantidos, vamos pontuar com lutas atuais. Aham. Você vê que, atualmente, várias classes de minorias lutam por algo específico, né? E nós começamos a ver que essas lutas são válidas só quando esse processo está ocorrendo. Então, lá atrás, imagina você saindo de uma sociedade onde era escravista, né? Vamos colocar aqui no Brasil. Então, nós tínhamos ali, em 1824... a questão do império, né, da escravatura. E aí você começa a sair desse cenário para ir para um cenário onde você tem que pagar por uma mão de obra. Então você começa a achar, não, eu já estou pagando por isso. Você quer ainda limitar essa quantidade de horas que você trabalha comigo? Porque antes você trabalhava de graça e não tinha horário para trabalhar. Isso. Era E aí 24 horas, se isso. precisasse. Então imagina essa sociedade, né? Essa pirâmide onde o superior ali, os reis, né, os monarcas, eles começam a ter que pagar por essa mão de obra. Então, eles acham que, de fato, essa mão de obra, ela... Eu tô vendo aqui a televisão que eu tô muito expressiva. Mas você vê que eles não têm esse aceite, né? E aí, com o passar dos anos, as novas constituições vão assim, de maneira lenta. Paulatinamente organizando e aumentando e gerando esses direitos, né? Você vê que hoje, nós tivemos aí, em 2017, uma reforma, né, trabalhista. No Brasil. No Brasil. Porque você vai vendo, né, como que ainda há necessidade de sempre estar em modificação, sempre estar ali elencando um direito, garantindo um direito. Hoje, se for considerar em relação a isso, a mudança é extrema, porque nós entramos, depois de todo esse período aí, chegou a internet, por exemplo, né? No século passado, meio do século passado para cá, foi o período de maiores mudanças em toda a história da humanidade. E isso não deixa de envolver também a questão trabalhista, né, professor? Isso. Por que envolve muito a questão trabalhista? Porque vai mudando a mão de obra. Você começa a ter novas profissões, novos segmentos sindicalistas, novos grupos, e aí, então, você tem que se realocar. O mercado de trabalho começa a se realocar. O empregador muda. Nós verificamos hoje que essa questão empregador e empregado, ela também mudou essa relação, né? Você vê que a relação não é mais de poder e submissão, é mais de diálogo e troca. Né? Nós temos muita questão de troca. Você vê que hoje vocês falam sobre muito sobre mindset, né? Ideias que venham da própria classe trabalhadora para auxiliar no trabalho. Isso, a classe trabalhadora, ela busca também crescer dentro dessa empresa. Muito embora o empreendedorismo vem crescendo de forma grandiosa também no Brasil. Então, você tem essa diminuição. É importante falar dessa mudança tecnológica, porque com a reforma trabalhista... Desculpa. Com a reforma trabalhista, nós tivemos aí um aumento de liberdade e de mudança dentro do contrato de trabalho. Então, deu uma autonomia melhor. Você consegue ali fazer uma contratação de um colaborador por meio de uma prestação de serviço de forma
Claro, Legal. de forma legal, não estamos falando de pejotização, mas assim, o trabalhador que ele tinha essa intenção de promover o trabalho dele para várias empresas, ele consegue fazer isso, Prestar né? serviço de forma autônoma. Autônoma e não deixando de prestar esse serviço para essas pessoas de diversas formas. Tanto para o empregador, que às vezes ele não precisa daquele colaborador todos os dias, mas ele precisa de um trabalho específico. Eventualmente. Isso pode ser lá da casa dele, Uhum. né? De forma... Tivemos agora a pandemia, que foi um marco muito importante, porque nós tivemos o trabalho home office. Então, quantas pessoas não realizaram um trabalho De casa. na sua residência, né? E a gente vê que, com o passar dos anos, todos esses direitos que os trabalhadores conquistaram, possibilitou também eles, através das alterações das leis, né, do nosso país, possibilitou a eles também estudo, né, acesso a mais informação, e tudo isso ajuda também para que ele cresça, para que ele contribua ainda mais, né, de uma forma mais direta. Isso. Vou falar aqui de Sorriso, né? Eu vejo que aqui em Sorriso, os empregadores, eles buscam capacitar cada vez mais os seus colaboradores. Porque é uma forma de você ter uma mão de obra ali, não vou dizer perpétua, mas contínua. Sabe, sem aquela mudança frequente de colaborador. Então, se você capacita o seu colaborador, se você valoriza o seu colaborador, a rotatividade de funcionário na sua empresa é bem menor. Porque daí ele se sente valorizado. Não tem nada melhor do que tu tá dentro de uma empresa valorizado. Produz né? mais, rende Isso, mais. você vendo que ali você vai poder crescer de fato, que você tem perspectiva. Nós não estamos falando só de questões financeiras, estamos falando de humanização mesmo, de tratar de forma humanizada, capacitadora. Às vezes eu vejo em algumas empresas que às vezes o colaborador só está esperando um curso, só está esperando uma palavra de agradecimento, de motivação. Nossa, o seu trabalho é significante aqui para nós. Perfeito. Então, isso é a valorização Importante. do funcionário. Seguimos aqui conversando com a professora e advogada trabalhista, doutora Nayara Barros, que nos brinda com a sua presença. Antes do intervalo, a gente falou um pouco do contexto histórico desta data, por que é que temos feriado, enfim, como nasceu esse Dia do Trabalho, né, professora? Eu gostaria de ouvi-la agora a respeito desta reforma trabalhista 2017, direitos aos quais hoje o trabalhador tem acesso, e também direitos e obrigações dos patrões, empregadores, enfim, que é importante. É uma relação trabalhista que tem duas partes, como a senhora mesmo já colocou, né? Então, em questão da reforma trabalhista que nós tivemos aí em 2017, muitos juristas eles apontaram que teve mais benefícios para o empregado do que para o empregador. Para o empregador do que para o empregado. Para o empregador do que para o empregado. Né? Nós começamos ali dentro da Justiça na seara de processos em si, da própria Justiça do Trabalho, onde o empregado ele tem que pagar a sucumbência do processo, ou seja, se ele for parte que perdeu, né, o processo, ele tem que pagar ali, mesmo com justiça gratuita. O que isso significa? Que significa que se no decorrer dos anos ele vir a receber um valor significativo, seja por ações trabalhistas, os valores ali que ele se beneficiou, né, na justiça gratuita, ele teria que pagar. Então, muitos juristas ficaram apontando que isso seria uma questão inconstitucional, né? Porque se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, não tem por que ele seguir tendo que pagar por essa sucumbência futuramente. Eu pontuo, na minha opinião particular e própria, que isso acredito seja inconstitucional de fato. Né? Muito embora eu seja advogada e eu seria a beneficiária dessa sucumbência, né? Porque quem fica com a sucumbência é o advogado. Então, mas eu vou pontuar pelo lado de que é inconstitucional porque ele era beneficiário da justiça gratuita, né? Não tem por que, posteriormente, ele vir a pagar por essas verbas. Outro ponto importante foi a questão da liberalidade sindical. Ou seja, a partir da reforma, não se saiu da obrigatoriedade de você contribuir com o sindicato. Agora é livre. Opcional. O funcionário escolhe ou não realizar esse pagamento, né? Também tivemos uma mudança ali na questão do teletrabalho, começou a se regularizar, como seria, quais seriam os direitos a respeito disso.
pontuou algumas questões acerca do uniforme do funcionário, que o empregador não tem a obrigatoriedade de entregar, mas se assim o fizer, o funcionário deve seguir com asseio, né? Mas vamos colocar uma situação onde o empregador exige que esse uniforme venha extremamente branco, impecável, sem qualquer tipo de mancha. Então, ele tem que fornecer esse suporte para o funcionário, porque é uma exigibilidade, né? Vamos colocar pontos aí onde a empresa exige que a funcionária venha maquiada. Então, ela tem que dar esse suporte para a funcionária, né? Para ensinar, se for o caso. Isso, para se manter. Então, a reforma, ela veio trazer equidade nas relações trabalhistas, né? Onde não só o funcionário tem todos os seus direitos e deveres resguardados, mas também o empregador também tenha esse amparo um pouco maior ali. Em relação aos direitos principais dos trabalhadores, não houve mudanças nessa reforma. Você fala de benefício. Benefício para o trabalhador, no caso. De benefício para o trabalhador, tem essa liberalidade sindical, né? Que ele pode ou não... Mas o que ele já tinha de direito adquirido não foi retirado nada. Não foi retirado. Todos os direitos fundamentais dentro da Constituição foram mantidos. Nenhum foi retirado. Né? Segue FGTS, INSS, seguro-desemprego, greve, férias, 13º, salário... Todos os direitos foram mantidos ali. Não teve. Teve essa questão de dar uma limitação. Com a reforma, houve uma grande diminuição de ações trabalhistas. Que bom. Talvez seja esse o plano, né? Isso. Foi positivo, então. Foi positivo porque teve uma diminuição. O empregado, quando ele ficou com uma certa dúvida de entrar ou não com uma ação judicial, ele foi pelo caminho de não entrar. Porque e se eu não conseguir provar o meu direito, né? O que eu falo que, a partir do momento que você teve o seu direito violado, é fácil de você provar o que de fato aconteceu. Porque nós temos um princípio dentro do direito do trabalho onde vale a primazia da realidade, né? O que é de fato acontecido. Então, você vai lá com a parte documental e você fala, não, aqui na minha empresa funciona dessa... Olha aqui, estão todos os documentos. Mas vem uma testemunha provando a realidade dos fatos, o que vale é a realidade dos fatos. É o que o juiz considera, no caso. Isso. Chegou uma pergunta que eu acho que pode ser respondida, porque é tranquilo a questão, mas é de uma senhora, diz que trabalha como doméstica, professora, ela diz que trabalha 9 horas por dia, porém só recebe 11 horas extras ao longo do mês inteiro, de todo o mês. Ela está dizendo aqui, ela pensa que deveria receber todas as horas extras que faz. Então, está perguntando como é que é isso. Tem diferença nessa relação, trabalho doméstico ou não ser doméstico? Então, o trabalho doméstico para o trabalho em empresas, né, na linha empresarial, ele tem umas diferenças, mas são diferenças assim que não estou falando de forma cotidiana. Então, o empregado doméstico, inclusive, essa semana teve um ajuste? Não, teve um processo onde a doméstica ganhou justamente nessa questão de horas extras. Porque não é porque é colaborador e trabalha dentro da sua residência que ele não vai receber. Tanto que quando se regulamentou essa questão de empregada doméstica, que é uma lei super nova, né, inclusive, foi limitada na questão da jornada. São 8 horas diárias também. Para então, se ela está fazendo 9 horas todos os dias, e vamos colocar que ela trabalha 21 dias no mês, né? Liberando aí os domingos, né? Vamos imaginar esse cenário, porque ela não passou se ela trabalha de segunda a segunda, né? Acredito eu que não. Mas vamos colocar que aos domingos ela tenha a folga dela. Então, ela teria que receber 21 horas. Se todos os dias ela faz 9 horas, ela teria que receber por 21 horas. Isso contando o sábado também, no caso, Isso contando o sábado. Mas eu estou falando da extra hora... 1 hora por dia a mais. Por dia a mais. Passando dessas 2 horas, se fosse mais de 2 horas, seria um outro valor, né? Estamos falando de 50% sobre a hora extra. Trabalhou no domingo? 100% da hora extra. Trabalhou acima das 2 horas? 100% de hora extra.
Então, nesse caso aí, ela está recebendo uma hora genérica. É como se ela fizesse um ponto britânico, sabe? Sim. Que não existe para nós aqui, porque nós não somos pontuais. Então, a CLT, né, a nossa querida Consolidação das Leis Trabalhistas, ela não admite ponto britânico. O que é o ponto britânico? Onde o próprio empregador vai lá e coloca, entrou 7 horas, saiu 11 horas, entrou 1 hora, saiu 5 horas. Tudo pontual. Ou, às vezes, colocar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Porque não existe. Não existe colaborador que chega exatamente às 7 horas. Na mesma hora, não. Essa questão impecável de horário é uma questão britânica. A nossa, nós somos mais maleáveis. Impontuais, assim, Impontuais. Muito bem. Então, ela pode procurar aí. Pode procurar os seus direitos, tá? Porque aí tá faltando aí umas 10 horas para você de hora extra. Muito bem, a gente havia deixado uma questão antes, né, indagando que foi até um assunto discutido em sala de aula ou colocado em sala de aula e que chamou a atenção de todo mundo. É possível, professora, demitir o patrão no Brasil? É possível demitir o patrão no Brasil. Como isso funcionaria na prática? Olha, isso se chama rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? Imagina um cenário onde você está trabalhando em uma empresa e essa empresa ela não realiza o recolhimento de FGTS, ela não faz o repasse do seu INSS, ela não paga o seu salário de forma correta no 5º dia útil, você está sofrendo assédio moral na empresa, enfim, começa-se a colocar esses pontos. Mas vamos colocar que a sua empresa só não faz o repasse do FGTS. E você, sabendo dos seus direitos e sabendo que é um dever do empregador realizar esse recolhimento, bem como depositar na sua conta, então o que você faz? Você entra com uma ação de demissão indireta, né? Uma rescisão indireta ali. Você vai pedir para que o empregador rescinda o seu contrato, só que por que você vai fazer isso? Porque se você pede demissão, né? Você vai ali e pede rescisão do seu contrato de trabalho, você vai receber o saldo de salário proporcional, o 13º proporcional, férias vencidas se você assim tiver, mas vai ter que pagar o aviso prévio. Ou paga o aviso prévio, ou cumpre as horas. Ou cumpre. E não acessa o FGTS. E não tem acesso ao FGTS, nem seguro-desemprego, e não tem multa. Uhum. Quando você realiza essa rescisão indireta, você dispensa o seu empregador e ele faz toda aquela reversão, ou seja, paga todas as suas verbas como ele estivesse te demitindo. Uhum. Porque ele que causou o rompimento desse contrato de trabalho, porque ele não cumpriu. Mas tem que ser provado, tudo precisa ser provado. Isso, você precisa comprovar que ele não está realizando o depósito do seu FGTS. Vamos colocar esse cenário. Certo. Como que eu vou provar? Hoje em dia está muito fácil. Você tem aquele caixa tem ali que você verifica a sua Todo conta. mês. Então, o acesso à informação hoje está muito fácil. E a questão de não receber no prazo, vamos supor, mas no meu caso, o patrão nunca paga no dia certo. Você tem ali seu extrato bancário, né? Que você consegue comprovar, porque é raríssimo hoje o empregador realizar pagamento em dinheiro espécie. Sim. Ou cheque. Ele vai realizar um depósito. E se ele for realizar um depósito num prazo posterior, você vai ver que ele, de forma reiterada, ele depositou depois do 5º dia útil. Então, você realiza essa rescisão indireta, promove essa rescisão indireta, e aí você vai ter todos os seus direitos. 13º, férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 das férias, saldo de salário proporcional, vai ter o saque do FGTS, o seguro-desemprego. Mas, doutora, você falou que, vamos supor que é no caso que ele não realiza o pagamento do FGTS. Como é que eu vou sacar um FGTS que não tem? Uhum. Então, o juiz determina que ele realize o depósito desse FGTS, né? Para que importante. Isso, porque daí você vai ter o seu direito garantido. Até porque se passar muitos anos assim, você perde o Você direito perde. ao FGTS Você também, perde. que lá atrás não foi pago. Você receberia ali 5 anos, né? Somente os últimos 5 anos. Somente os últimos 5 É anos. complicado, né? Mas é uma relação digamos assim, cujo propósito aqui da nossa fala, inclusive, é mostrar que é possível mantê-la de forma harmoniosa para que todos saiam ganhando. Esse é o propósito. Inclusive, o propósito do direito trabalhista é esse, né, professora? Para a gente já ir fechando aí com uma mensagem sua, então, para trabalhador e para empregador também. O que eu vou dizer hoje, num dia tão importante, né? Que é extremamente
fundamental nas relações trabalhistas que haja o bom senso. Né? Nem tudo é o extremo de você ir para o judiciário reclamar um direito seu e nem tudo é o extremo de você realizar a demissão daquele colaborador. Então, hoje, as relações que são pautadas no bom senso, no reconhecimento e na valorização é uma relação de respeito. Então, que os trabalhadores eles continuem aí lutando pelos seus direitos e que os empregadores continuem aí valorizando a mão de obra do trabalhador. Porque é extremamente satisfatório você ter pessoas que realmente trabalham e lutam pelo seu sonho. Porque o empregador ele está empreendendo e movimentando um sonho dele. E ter pessoas ao seu lado, aumentando esse sonho e sonhando junto com ele é extremamente importante. Mas para isso precisa haver uma valorização desse colaborador. Então, no dia de hoje, um feliz dia do trabalho, um feliz dia do trabalhador, que nós possamos nos edificar ainda mais com o trabalho, porque o trabalho, ele foi nos dado através de Deus, né? Então, Deus nos capacitou para que nós possamos aí a servir. Servir o próximo é um mandamento aí, um segmento do próprio Jesus. Então, que hoje nós possamos ser felizes, nos alegrarmos aí dos nossos trabalhos, nos alegrarmos aí e agradecer ao empregador por todas as oportunidades que ele tem nos dado. Amém. Obrigada, professora. Conversamos aqui com a professora e advogada trabalhista, doutora Nayara Barros, nesse Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, aqui no programa A Voz do Povo.